No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação, Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está começando mais uma edição do nosso Pode no Altar. E olha só, tá faltando você se inscrever. Ainda não se inscreveu? Inscreva-se no nosso canal. Para a gente é muito importante a sua inscrição. Não basta você apenas curtir, basta você se inscrever ali no canal. Você vai receber notificações a cada novo episódio. Então fique atento. E hoje mais um tema especial para você. É isso, Marlene? É isso mesmo. Não, olha, além de cutucar o sininho que eu falei para vocês, se inscreva no canal. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram, @PodeNoAltar. Bom, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é fundamental num casamento: assessoria de casamento. E hoje nós temos a honra de receber a Pamela, da empresa Era Uma Vez, especializada em casamento. Daqui a pouco ela vai estar falando tudo sobre a importância da assessoria, algumas dicas muito especiais. É isso aí. A gente quer saber se a assessoria é investimento ou é um luxo. Bom, falando de assessoria, a gente percebe, né, Pamela, que as pessoas buscam assessoria como um complemento do casamento, quando a verba já não, né, já está pouca. Então sempre a gente recebe assim: olha, eu queria saber o orçamento de assessoria, só que a minha verba está curta. Então, hoje, a gente está aqui para conversar sobre isso, né? Será que contratar uma assessoria, a gente está fazendo um investimento? Realmente, né, vamos deixar por último? Se der, Deus, senão a gente vai mandar a nossa amiga, a nossa prima, né? Ou realmente é algo que faz a diferença? Mas antes disso, a gente quer saber como é que você começou nessa área, há quanto tempo, se você faz casamento só na praia. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui. É muito bacana sair ali de trás um pouco das filmagens e estar aqui com vocês. É uma grande honra. Muito feliz com esse projeto. E a assessoria ela surgiu na minha vida de uma maneira muito especial, né? Nas nossas vidas, né? Eu acompanho a Marlene, minha mãe, a eventos desde que eu era criança. Então, eu vivi nesse mundo de eventos muito tempo. Estando em montagem de eventos, minha mãe trabalhava, né, num banco importante nessa área de eventos, e a gente chegava um dia antes da montagem do evento. Era muito especial isso, eu via ali como que funcionava no dia, tantas coisas acontecendo, era banda, era programação e tudo mais, e isso sempre foi uma paixão para mim. Em 2015 eu noivei, né, realizei um sonho que é ser noiva, tive noivado e tudo mais. E a gente começou a programar o meu casamento. Daí veio essa questão de contratar uma assessoria. Eu lembro que a igreja em que eu me casei falou: nós temos uma assessora, e nós não tínhamos o conhecimento de contratar uma assessoria completa ou não completa. Contratamos uma assessoria do dia, e ela foi bem presente para dizer que era do dia. Ela estava, por exemplo, nos ensaios de música. Eu tive aquelas danças que era na moda, isso foi em 2015 para 2016. Estava super em alta, noivo dançando diferente. Só que nós fomos atrás das contratações, né, do local, de decoração, e isso despertou na gente um amor por casamento. É muito especial casar. Então, o meu casamento foi conforme a gente queria, né, como a gente sonhou. Teve, sim, alguns pontos que eu faria diferente hoje. E daí em diante nós começamos um estudo sobre o que é assessoria. Então fizemos cursos, eu e a Marlene, ela saiu ali do corporativo, né? E veio para o social comigo. E Era Uma Vez surgiu assim. Então é uma empresa familiar, né? E essa assessoria, ela busca realizar sonhos. É um motivador ali para mim de ver família se formando ali com a gente, renovação de votos, né? A família acontecendo. Bom, e aí? Assessoria, investimento ou é luxo? Olha, eu sou a favor da assessoria para sempre, né? A assessoria, ela é um investimento quando bem planejada. A assessoria, ela não pode ser a última coisa a se contratar.
Porque normalmente as pessoas acham que a assessoria é só fazer o cortejo, a entrada, vocês que organizam a entrada de padrinho, se organiza tudo isso durante a cerimônia. Então não é isso somente. Não, eu acho legal a gente desmistificar isso. A assessoria, ela tá ali para te ajudar a planejar um casamento. Então, idealmente, ela precisa ser contratada com 1 ano de antecedência, tá? Que é onde, com uma folga, você vai ter uma organização financeira, né? Ter agenda com profissionais. Então, idealmente, e eu, assim, é uma dica que contrate a assessoria primeiro que os outros fornecedores, porque ela vai te dar o contraponto de plano B no local, fazer uma análise das suas contratações, não só na emoção, mas aquilo que está dentro do seu perfil, né? Olhando o seu orçamento, eu tenho X para gastar, né, para investir no meu casamento. Como vamos distribuir isso? O que é importante para você? Cada casal é único, então se para você é mais importante o local dos seus sonhos, a gente vai distribuir essa verba nos outros fornecedores, né, de uma maneira diferente do que o local. Não, eu quero muito uma banda específica, então a fatia do seu orçamento para a banda vai ser maior. E a visão da assessoria, ela vai ser muito diferente da sua, porque a gente está acostumado, a gente faz casamento com maior frequência de você. Quando você vai num casamento? Nós vamos todo final de semana, nós conhecemos os fornecedores também. Então, quando você vai contratar um fornecedor, você tem a visão do que está na internet, do que a rede social te entrega. A assessoria, ela te entrega o que realmente o fornecedor é. Será que ele é pontual? Será que a qualidade do que ele está te servindo é bacana? Será que não falta comida se for um buffet? Será que a bebida, ela realmente vai até o final da festa desse bar? Será que a decoração que você está contratando, ela realmente é tudo isso ou não é? Será que é só foto? Então, o contraponto da assessoria é te dar esse termômetro dos fornecedores que você está contratando, eu acredito. E essa experiência ajuda o seu evento a ser sucesso. Ok, e em relação à questão do cronograma, a importância do cronograma, ser bem trabalhado, como que é isso? O cronograma, ou ele levanta a sua festa, ou ele acaba com ela. Então eu vou dar um exemplo aqui de um casamento onde ele tinha a previsão para ser finalizado às 2 da manhã. Né? Não é um casamento que eu executei, é um casamento que eu fui convidada. E esse casamento acabou meia-noite, tá? Por quê? Tudo vai de análise de onde você vai encaixar cada coisa para acontecer. O casamento, como a Marlene fala, é uma construção, né? É encaixar pecinhas, é um Lego. Eu tenho vários contratos, tenho sonhos, e eu preciso fazer com que ele transcorra de uma maneira harmônica, para que eu consiga aproveitar essas horas de festa o melhor possível. Se eu colocar um bar acabando muito antes do final da festa, não é legal. Então é importante, a gente volta àquela primeira pergunta, questão de acompanhamento da assessoria nos contratos também, que vocês fazem tudo isso. Com certeza, né? Com certeza. Até, Pamela, seria legal, né, a gente comentar aqui essa questão de cronograma e orçamento, trazer algum exemplo de casamento que não foi atento ao orçamento, porque às vezes os noivos já contrataram tudo e falam assim, eu quero uma assessoria final, né? E aí ele começa por si só a contratar algumas coisas, né, que na cabeça dele é o mais importante. Só que ele não pensou em várias coisas que vai acontecer e que ele precisa contratar, né, para que o casamento dele tenha sucesso. Sim. Então, queria que você contasse um pouquinho do casal que priorizaram uma coisa que era importante, só que agora não tem verba para executar o que era importante. Exatamente, porque o casar na praia, você não pode deixar de pensar em plano B, né, em maré. São muitas coisas que vai ali de encontro a um casamento. E, ok, eu quero casar pé na areia. Lindo o sonho, amo esse sonho, a gente vende esse sonho, mas casar pé na areia, você precisa ter uma infraestrutura. Então não adianta eu contratar o local dos sonhos e lá na frente não ter verba para fazer uma tenda. Lá na frente, ou então eu quero muito uma pista de dança. Uma pista cristal. A gente é apaixonada
pista cristal, eu acho que embeleza muito, enfim. Mas e a estrutura depois? Será que eu tenho estrutura para pôr a pista cristal? Será que o mais importante é a pista cristal ou a tenda para eu ter um plano B? Então, assim, a gente teve, né, isso... Quando a gente pega um casamento que não é uma assessoria completa, ou hoje a Era Uma Vez, ela não pega, a gente não faz a contratação mais quando a assessoria é final. A gente não gosta mais de fazer isso. Mas, né, já aconteceu. E que fizeram essas grandes contratações e não pensaram em tenda, se for necessário, e infraestrutura, a gente já fica assim. Esse é um casal que a gente pegou, que fez essa contratação de pista incrível, mas não tinha estrutura para pôr a pista. Não tinha mais verba para a gente remanejar ali para as coisas que realmente precisaram. Então, a gente teve que dar uma ajeitada, né? E a gente não... Na verdade, assim, estamos tentando resolver o problema. Porque a noiva, ela dança, ela é dançarina. E o sonho dela era fazer uma apresentação no casamento. Então, eles investiram muito em... essa parte sonora, iluminação, pista, porém o local ele não tem plano B para chuva, ou seja, agora precisa se contratar uma tenda, porque se chover não vai conseguir executar isso. Então nós estamos tentando ver o que é possível para poder executar. Então assim, esse é o grande problema quando os noivos começam a fazer a contratação sozinhos e não distribuir a questão do orçamento, né? E tem a questão também do casamento que você foi e que ele terminou 2 horas antes do previsto, porque Sim. não teve um cronograma. Uma judiação, tá? Uma judiação, um casamento incrível, mas o problema foi realmente o cronograma. Tinha várias atrações, né? Eu gosto muito de casamento que tem a banda, gosto de casamento, acho que é muito especial para os convidados. Você levar uma... Agora tem a câmera 360, tem o totem, eu acho bacana, eu acho que fica... Eu gosto de casamento assim. A questão do cronograma também, às vezes as pessoas têm uma ideia de que o cronograma se envolve a partir do momento que começou o evento, né? Tem todo um cronograma anterior de chegada de fornecedores, Sim. porque tem tipo de produtos, por exemplo, buffet, que não pode chegar muito com muita antecedência, por exemplo, doces, né? Sim. Então isso daí vocês têm que estudar também no cronograma, essa chegada de fornecedores, horário também para descarga de produto. Sim. O cronograma, a gente envia, inclusive todos os fornecedores têm acesso ao cronograma, né? Existe um cronograma de montagem, execução e desmontagem desse evento. Então, a máquina é muito grande para rodar ali. E eu tenho horários de que cada fornecedor vai chegar. Porque eu preciso que ele chegue em determinado horário para ter tempo hábil dessa cerimônia começar. Então, por exemplo, um DJ, se ele está fornecendo iluminação, estrutura, palco, eu não tenho como ele começar o cronograma de montagem no dia. Ele precisa, se o espaço permitir, no dia anterior. É o ideal, para que não ocorra atrasos e tudo mais. Doces. A doceira, enfim, a confeiteira que for levar esses doces, ela precisa chegar não de manhã, porque eu tenho ali, não posso deixar um doce exposto de manhã, a decoração não vai estar pronta de manhã, mas ela não pode chegar 10 minutos para o casamento, meia hora, porque a montagem da mesa, ela tem um tempo ali, inclusive hoje nós estamos gravando em um domingo, ontem nós tivemos casamento e tivemos uma montagem de doces que demorou 30 minutos. Então, 800 doces. Então, não é uma coisa rápida. Então, esse cronograma de ações, ele é muito além que realmente, como a gente falou anteriormente, que um cortejo. Ele vai em uma montagem ali, passo a passo, para que a gente construa. O cortejo, ele é uma parte importante. Mas depois dali da cerimônia, ainda existem várias ações desse cronograma a serem executadas. Então tem foto na praia, geralmente, se for um casamento na praia, tem as fotos protocolares, que a gente insiste que os noivos façam fotos protocolares, são fotos atemporais, tradicionais, que ficam... É claro que a gente ama foto orgânica, que é aquelas fotos que tiram na festa, mas é importante. Você tem ali momentos de brinde, e a assessoria, além de estar conduzindo isso, ela está vendo se tudo aquilo que você contratou está funcionando no seu cronograma, o bar está abastecido, tem bebida, a comida está sendo servida, a bebida que está sendo servida no seu cronograma é a que você contratou? O tempo
de cada entrada está funcionando? Agora é o horário de passar o jantar, talvez? Então, até mesmo a dimensionamento da contratação da sua equipe de assessoria. Uma pessoa não dá conta de fazer tudo isso. Então, é um trabalho muito estratégico da assessoria, eu diria. Até falando sobre, durante o evento, né, essa questão logística de fornecedores. Tem fornecedores que chegam para a cerimônia. No caso, por exemplo, o celebrante chegou, fez a cerimônia, vai embora. O juiz passa, foi ali, fez a parte dele e vai embora. No caso, por exemplo, os músicos que vão fazer a entrada dos noivos, vão participar da cerimônia. Acabou, vão embora. Mas existem aqueles que vão permanecer. E hoje é muito comum aqui no litoral, hoje não, né? Sempre foi assim no litoral, acabou a cerimônia, o pessoal já vai para a recepção, para a festa. Existe essa organização também de horário de alimentação, isso consta em contrato? Isso precisa constar em contrato. Né, é importante. Então, igual você quando está fazendo as suas cerimônias, o fornecedor que está lá até o horário da cerimônia, em geral, ele não tem uma alimentação, ele precisa de água, pelo amor de Deus, né? Precisa de água, mas em geral a gente não vê a necessidade de uma alimentação ali. E isso é uma questão que precisa ver em contrato. Já pegamos contratos onde maquiador estava pedindo alimentação, músicos de cerimônia pedindo lanche. Por isso é muito importante estar atento ao contrato. Se está no contrato, precisa fornecer. Não é o usual, tá? Agora, igual a assessoria, né? Um exemplo muito importante. Nós chegamos 6, 7 da manhã. Nós somos, em geral, os primeiros a chegar, porque a gente precisa recepcionar esses fornecedores, identificar, né? Direcionar. E nós saímos, muitas vezes, a maioria, após a meia-noite. Precisa prever realmente alimentação no contrato. Então, a jantar, em geral, você contrata o jantar com buffet. É um valor diferenciado de convidado, porque a gente não come a festa inteira, né? A gente tem uma pausa para alimentação. Mas não é só isso, né? Imagina, nós tomamos água, né? Temos a alimentação do almoço, esse pessoal que fica o dia inteiro. Então, isso geralmente é previsto em contrato, sim, e precisa ser visto antecipadamente, porque essas pessoas, os staffs que jantam com buffet, nós precisamos passar esse valor, né, para os noivos, para que eles acertem com buffet. Precisamos passar por buffet essa quantidade de pessoas que vai ter essa alimentação. Então, isso precisa ser planejado. Outra questão até dentro disso, eu já presenciei isso, né? Você chega um pouco antes da cerimônia, você acaba vendo algumas situações, né? Banda, por exemplo, tem bandas que vão tocar na recepção. Mas aí está tendo ali aquele momento que antecede a celebração, estão se organizando, e aí a questão de bebida. Algumas bandas exigem bebida. Eu até me lembro de uma situação assim, em que o buffet não constava, né, no buffet, e aí foi aquela discussão, aí o noivo teve que trazer um isopor, né, foi lá, acho que comprou em algum lugar, trouxe um isopor com bebida para deixar com a banda. Deu a impressão que não constava no contrato que a banda queria bebida, o buffet não sabia, né, da necessidade de bebida para a banda. E como que vocês lidam com essa situação? Olha, é engraçado falar sobre isso, porque eu e a Marlene, a gente tem uma política sobre isso. Fornecedor, com muito respeito, eu falo isso, não toma bebida alcoólica nos nossos casamentos, na nossa diretriz. Mas acontece isso que você está dizendo, de às vezes estar no contrato, às vezes ter um acordo. E o que nós falamos para os nossos noivos, né? Não dê bebida antes dele executar. Porque a qualidade, a entrega daquilo que ele está fazendo para você, com álcool não vai ser a mesma coisa do que sem álcool. Então, sem a ingestão de alguma substância, né, com álcool, você tem ali seu juízo perfeito, né, aquilo que você acordou está na cabeça do fornecedor, e as coisas fluem, né, com maior clareza. Né? Mas o músico tem o que criativo, ele vai executar. Não acredito nisso, tá? Porque nós já vimos, a Marlene pode contar isso. Já tivemos problemas sérios com isso, né, Carlinhos? Assim, é muito complicado a gente administrar isso. Às vezes até os noivos ficam meio, né? Mas acontece que são nossos amigos que vai tocar. Nós já tivemos DJ que bebeu e a gente precisava do DJ em momentos assim,
pausas da banda, então quando a banda faz pausa, o DJ entra. Cadê o DJ? Sumiu. A gente precisava do microfone para fazer alguns anúncios, né? Cadê o DJ? Sumiu. Porque ele tinha bebido e ele não sabia, ele ficou totalmente perdido. Já tivemos casos que a banda bebeu e na hora que eles foram tocar, não saía, sabe? Sim, precisa seguir o repertório. E aí, o que acontece? A gente fica chateado porque os noivos acabam ficando frustrados porque investiu uma grana naquela banda, que banda não é barato, e chegou na hora e não entregou. Por quê? Porque liberou bebida antes do tempo. Então, o que eu e a Pamela sempre orienta tudo bem, vocês querem liberar bebida alcoólica? Depois que eles tocar, depois que executar, aí já cumpriu. Mas até quando nós fazemos a nossa reunião com fornecedores, nós avisamos, olha, durante a execução do trabalho, ninguém bebe bebida alcoólica. Mas, né, a gente até tem nossos fornecedores, eles recebem uma pulseirinha de identificação, a gente dá uma pulseirinha, porque o bar, ele não sabe, muitas vezes, né, são muitas pessoas, então a gente já orienta o bar, olha, quem tiver com pulseirinha roxa, não é para dar bebida alcoólica. Sim. E aí, depois, se os noivos liberarem, acabou. A gente vai trazer, né, Carlinhos, aqui sobre buffet, onde a gente vai abordar isso melhor, porque tem algumas questões que os noivos não levam em consideração, porque não têm experiência em fazer casamento, mas que precisa considerar. Então, nós vamos trazer um episódio, uma entrevista com o buffet, para a gente detalhar isso melhor. Bom, por essa conversa, a gente viu que os desafios são grandes para a assessoria. Mas existe a diferença da assessoria para a praia, por exemplo, evento em praia, evento em chácara, evento em outros centros maiores? Sim, eu costumo dizer que assim, a Era Uma Vez, ela faz assessoria em São Paulo capital, por exemplo. Tem desafios em São Paulo capital? Com certeza. Ali, o nosso desafio é a logística. Então, normalmente, em São Paulo, você tem ali a celebração em um local, né, na maioria das vezes, e a festa em outro local. Então, você tem um trânsito, né? Se é uma sexta-feira à noite, você está casando na Nossa Senhora do Brasil, que é uma igreja na Avenida Brasil, no trânsito, que eu e a Marlene, a gente acha uma igreja incrível em São Paulo. Você precisa prever que o deslocamento não vai ser meia hora para você ir para uma festa. E aonde vai ser esse espaço? Não adianta você casar na Nossa Senhora do Brasil e colocar um espaço longe. Então, assim, tudo isso precisa ser dimensionado em São Paulo. Mas, se chover, tá tudo bem. Tá tudo coberto. Você tá coberto na maioria das vezes. Então, assim, não é um problema em que a gente precisa ter a atenção, pensar numa tenda, enfim, o calor, vai ter ar-condicionado. Agora, o casamento ao ar livre, né, você precisa pensar nessas questões. Então, vou casar no verão. Ah, não vai chover, mas e o sol? Né, você vai ter convidado ali esperando no sol. O que você vai fazer em relação a isso? Já pensou se um convidado tá um sol escaldante e desmaia? Então, assim, eu preciso ter o welcome drink, esperando esse pessoal, tendo água gelada de preferência, né? Um apoio ali, eu preciso ter abrigo do sol, né? Uma tenda, não é só pro dia de chuva, né? O intemperismo ali, ele precisa ser visto. Tem a questão das marés, então assim, eu vou casar, amei essa praia, amei esse espaço, quero casar aqui. Mas como que é a maré ali? Nós já fizemos casamentos em que é muito bacana revisitar essas memórias, né? Em que tinha um curso d'água entre o local da cerimônia na praia e o espaço. E a gente sabia que tinha maré, o espaço tinha colocado uma tábua para essas pessoas passarem. Eu tinha gente idosa, eu tinha criança, o público diverso nesse casamento. Só que a maré simplesmente subiu antes. Entendeu? Na hora dos pajens. E a gente teve que atravessar esse curso d'água, assim, é claro que não era profundo, né? Ali no pé, molhamos o nosso pé. Tiramos o sapato E carregamos as crianças. Ok, e quando sobe, tem um casamento que nós fizemos, que simplesmente o sonho da noiva é casar na faixa da areia, e a faixa da areia, ela pode não estar no dia, né? Então, são pontos que a gente precisa olhar,
né, essa questão, né, é uma diferença de São Paulo, capital, para a praia, quanto para uma chácara. Essa questão de climática, plano B, né? Será que, se você escolher um local que tenha plano B, você não precisa nem contratar uma tenda. Então, isso tudo precisa ser estudado. Legal, e as permissões, né? Voltando aqui para a praia, né? A gente fala que aqui os desafios talvez sejam maiores, sejam maiores, né? Nos grandes centros, como ela falou, questão de trânsito, deslocamento, né? Aqui a gente sabe que o desafio maior é maré, clima, né? Você tem que estar de olho, né? Tábua de maré, tudo isso, Sim. orientar os dois para não atrasar, né? E até há pouco tempo atrás, numa entrevista, né, uma pessoa citou bem, né, a importância de uma assessoria que conheça a região, né, que conheça a região, saiba dessas questões aí que às vezes afetam aqui. A gente tem aqui Ilhabela, a dificuldade que é você atravessar, né, principalmente na temporada, ou choveu, passou de 100 nós. Será que os outros sabem que o vento passou de 100 nós para a balsa? Sim, precisa estar atento sobre isso. E, além disso, feriados. Na Ilhabela, por exemplo. Vou casar em um feriado, precisa estar bem atento também, porque o fluxo ali é grande. Aproveitando esse gancho, até para exemplificar, aí é que a gente fala para os casais contratar assessoria antes de contratar o espaço. Isso é muito Porque, importante, gente. Acaba que, dependendo do que eles querem, porque todo espaço vai falar do que é bom, não vai falar do que é ruim. Por exemplo, eu tenho um espaço pé na areia em que lá eu não consigo casar na faixa de areia. Porque a maré sobe, e aí é o sonho do casal casar pé na areia. Se ele contrata uma assessoria, ela já vai falar qual é o seu... Você quer casar pé na areia? Então, ó, esse espaço não dá. Você tem que ir para esse, ou você tem que ir para esse. Só que depois que ela contratou, não tem mais o que você fazer. Então, você vai tentar realizar o sonho de uma maneira mais real possível, né? Você até trazendo como exemplo, esses dias atrás eu fiz um casamento na costa sul de São Sebastião. A gente foi para um local, estava tendo um evento de surf, e o que aconteceu? Todos os estacionamentos na proximidade do local estavam lotados. Então a gente teve que deixar o carro num estacionamento bem distante, né? Tivemos que caminhar lá quase 2 quilômetros, né, aproximadamente. No caso, né, isso, nós não éramos convidados, né? A gente já vai preparado para isso, nós fomos lá fazer o nosso trabalho. Mas os convidados, eles têm que estar meio que cientes, né? Olha, não tem estacionamento por perto, vocês vão ter que colocar o carro no estacionamento a 2 quilômetros. Então tem essas questões também, não é? São questões bem importantes. Então, você precisa ter uma assessoria que conheça o local que você vai casar. Mas eu vou contratar uma assessoria sem saber o local? Sim, a gente precisa de uma data. Quando você quer casar? Entendeu? Quantos convidados? Eu preciso disso. Eu quero contratar uma assessoria. O que eu preciso levar para você fazer todo esse planejamento para mim? Quando você vai casar? Eu vou casar em dia 12 de dezembro. Legal. Quantas pessoas você vai levar nesse casamento? E o que é importante para você? É isso que a gente precisa saber. Então, a questão do casamento na praia é muito mais que, eu vou casar na faixa de areia. Mas será que essa faixa de areia precisa de autorização? O espaço, ele vai te vender, às vezes, que não precisa. Nunca foi fiscalizado. Vem aqui. E se vem uma fiscalização, vem multa para você, tá? Vem multa para o espaço, muitas vezes a assessoria pode ser responsabilizada também. Então, você precisa contratar alguém que tenha conhecimento. Aqui no Litoral Norte, a gente precisa de autorização para casar na faixa de areia. Você que é noivo, você não precisa saber disso. Você não mora aqui, você não vive disso, você precisa de alguém que te oriente. Então, alguns lugares você tem custeio disso, né? Em algumas praias aqui, em Caraguatatuba, por exemplo, você não paga para casar na faixa de areia. Isso é importante no seu orçamento. Você, nesse caso em Caraguá, por exemplo, você precisa mandar um croquis para a prefeitura, tudo Sim. isso? A assessoria que faz tudo isso, na medida de espaço, vai ser utilizado? A assessoria com o decorador faz esse croquis. Então é importante você contratar um decorador que faça layout. A assessoria não faz layout. A assessoria, ela ajuda você no processo de prefeitura. Nossa assessoria faz isso. E ela te direciona para que você tenha uma autorização. São Sebastião, por exemplo, você tem uma taxa de ocupação de areia, né, onde você tem que dispor ali dessa taxa. Ubatuba, você tem uma taxa também de ocupação de areia.
E isso vai de acordo com quantidade de convidados, né? Então, é um processo. E você precisa ser orientado, porque você pode, inclusive, ter multa por isso. Então, é um ponto importante, tá? Até dentro disso, a questão de... Eu fiquei sabendo, né? Como é importante, né? A gente está fazendo o podcast, mas a gente vai aprendendo. A questão de fogos de artifício, tem que ter autorização também? Precisa, e assim, antes mesmo da gente pensar em autorização, precisa ver se pode no município, tá? Eu fiz um casamento lá no nosso começo ali, aonde nós tem muito aquela questão de quero fazer uma surpresa para os noivos. Todo casamento tem uma surpresa para os noivos. Não seja esse convidado. Fale com a assessoria antes, porque pode dar problema. Então, nós fizemos um casamento onde o município não permitia fogos, tá? De estapido, né? De estupido, que tem barulho. Não permitia, podia só com um jogo de luzes ali. E aí, vai ter uma surpresa. Avisaram pra gente 30 minutos antes o que era fogos. Já tava tudo montado. Tudo pronto. A gente tá? nem viu montar. Não, ninguém falou pra gente. 30 minutos antes. O espaço, inclusive, era um espaço bem tradicional. E teve os fogos. E assim, o espaço achou que a assessoria sabia, né? Não foi uma situação muito confortável pra gente, não foi legal. E teve. Então, assim, antes de programar alguma coisa, precisa ser consultado o que pode. Agora, assim, o município permite, precisa de autorização. Não é uma autorização que sai de um dia para noite. Precisa de planejamento, esse fogo já também, e né, paga Paga também. É uma coisa que quase ninguém sabe, mas existe a empresa que vai soltar os fogos é que entra com esse pedido de licença, é uma licença do Estado, do meio ambiente do Estado. E porque eles vão orientar, você vai ter que especificar qual é o tipo de fogos, quanto tempo, aonde vai ser, aonde que você vai soltar isso. Então, eles vão analisar se aquilo que você está propondo pode acontecer. E se for indeferido, não vai acontecer. Exatamente. Aí cai na mesma questão da situação da autorização para casar na praia. Mas nunca pediram. Nunca teve fiscalização. Só que se você quer fazer a coisa certa e não quer correr o risco de, né, você ter esses problemas, você tem que fazer tudo certinho. Então, é igual a questão de lei do barulho também. Né? Isso é tem muito importante. Mas no meu espaço, você pode ficar até 3 da manhã que nunca aconteceu nada. E se na sua vez, né, vem a fiscalização, ou o espaço já te avisou, aqui até meia-noite, mas 10 horas da noite você precisa abaixar o som. Não quero abaixar. O risco é muito alto. Então, assim, a assessoria, ela tem esse termômetro de como funciona os espaços. Então, onde você pode ir até 10 horas, onde aqui, tranquilo, não tem vizinho, por exemplo, aqui a gente consegue estender um pouco mais, né, essa festa precisa acabar agora, não dá nem para contratar a hora adicional, aqui não pode. Então, o barulho, pensa se fosse você, o vizinho do espaço. Você ia gostar que fosse, assim, um som de DJ até 1 da manhã? Todo final de semana. Todo final de semana. Então, assim, a gente precisa se colocar também no lugar do outro e conhecer como que funciona, né? Existe lei. Aqui, no litoral, em geral, às 10 horas da noite, você precisa baixar o som. E a maioria dos espaços deixa essa festa mesmo com música, o volume bem reduzido, acontecer até meia-noite. Isso é em via de regra. Tem lugares que um pouco mais, lugares um pouco menos, né? Mas a gente costuma pensar sempre nesse vizinho, né? Até em relação a isso, até a importância, lógico, de ter esse contato com a prefeitura, saber tudo isso. Já aconteceu com vocês em ter choque de evento? Por exemplo, foi liberado ali para que aconteça o casamento e vai ter um evento de surf, por exemplo, ali. Esse tipo de choque já aconteceu com vocês ou pode acontecer? Pode acontecer, porque independe, né, da nossa agenda. Às vezes, em algumas praias, são super conhecidas por ter eventos de surf aqui no litoral norte. E às vezes, o seu casamento pode ter sido agendado 1 ano antes.
né? Então você não tinha essa agenda. O que a gente precisa é estar atento nas programações que vão acontecer ali na semana do casamento, que podem interferir. Então, o espaço do lado, por exemplo, tá abrigando um evento que vem muita gente. A gente precisa de um plano B para estacionamento, quando possível. Tem lugares que a gente faz o possível e não tem, mas a gente precisa estar atento sobre isso. O barulho que pode interferir na sua cerimônia. A gente está falando assim, de repente a sua cerimônia que é barulhenta. E se a sua que não é? Você quer uma cerimônia com paz, som da natureza, né? Música ambiente. É uma minoria que gosta desse tipo de evento, mas acontece bastante com a gente. E aí do lado tá tendo uma, não sei, música eletrônica, entendeu? Música na praia. Olha, eu fiz um casamento recentemente, também lá na região sul, que estava tendo um evento e, olha, o casal foi tão abençoado que teve uma apresentação de aviões. E toda hora ela estava fazendo cerimônia e passava o avião, né? Eu não reparei, mas o avião chegou a fazer um coraçãozinho, né, com a fumaça no céu. Os aviões estavam fazendo ali. E aí eu conversando com uma noiva depois, né, a gente foi registrado imagem, não é? E eu falei, olha, teve um evento em tal lugar, né? E estava até alertando sobre essa questão, né, de se não vai ter evento, né, próximo e tal. E eu falei desse casamento, falei, nossa, eu achei que aqueles aviões estavam passando lá, os noivos é que tinham contratado, eles foram abençoados nesse sentido, né? Ganharam um presente. Né? Ganharam até um presente, né? Que foi essa exibição do avião ali. Agora, dentro, né, dessa questão também de regulamentação de praias e tal, eu sei que São Sebastião está muito mais exigente em uma série de questões. Você falou que Caraguatatuba você apresenta um croquis. Nesse croquis tem que prever com antecedência a tenda, porque tem casais que deixam a tenda por última hora. Viu na semana que existe previsão de chuva. Aí aquela correria de arrumar a tenda, aí conseguiu a tenda. Conseguiu de última hora a tenda. Existe alguma implicação naquele croquis que foi enviado para a prefeitura? Sim, precisa de ajuste. E assim, uma coisa muito importante na contratação de tenda, Carlinhos, a tenda precisa de RT. Mas a RT precisa de um engenheiro assinar? Sim, pensa só. A tenda, ela tem uma estrutura que você está colocando pessoas ali debaixo. Então, primeiro, trabalha em altura. Tem a pessoa que está montando essa tenda para você. E se uma fatalidade acontece, ela cai, se machuca, tem uma responsabilidade ali, pode afetar inclusive seu evento, vamos pensar no evento, também pode, e essa pessoa. E se não foi, tem esses ICs, fica na nossa cabeça o tempo todo, e se não foi, será que foi bem presa essa tenda? Será que ela tá fixa, porque você tem convidados debaixo dela, alguém pode cair, pode se machucar? Então, as prefeituras hoje, elas exigem a responsabilidade técnica da execução dessa tenda, né, o que é muito importante. Então, se você vê um orçamento de tenda muito barato, você precisa ficar atento, porque pode ser que não tenha contemplando a RT, os EPIs desse pessoal que vai executar. Exatamente, complementando isso, São Sebastião, como a gente sabe, está mais exigente nisso, então São Sebastião você não consegue colocar uma tenda de última hora. Por quê? Se você colocar uma tenda, você tem que ter mandado lá no processo de autorização que você vai usar essa tenda, e eles exigem que tenha a RT, ou seja, um laudo assinado pelo engenheiro, enfim. Caraguá, não sei agora nessa mudança como que vai ser, mas até então Caraguá não exigia isso, então você conseguiria colocar uma tenda ali na semana do casamento, assim. Esse seria um assunto, até a gente já trouxe o pessoal do UPA para casar, para saber uma fuga, contar essa situação também. Nós vamos trazer o pessoal da Secretaria de Turismo também, que eles querem participar do podcast, não percam, vai ser muito legal, que eles vão também falar sobre isso, as novas diretrizes para casar em Caraguatatuba, porque eles mudou a equipe, então eles estão ajustando aí para como que vai ser o novo processo. Tem uma questão também, né, na parte da assessoria de organização. Esses dias me ligou uma noiva e a noiva, eu falei, e o local já está definido? Olha, a assessoria ficou de ver a praia, porque eu não sei qual que é a praia melhor para casar. Tem casais que já vem com isso definido, né? Eu quero casar em tal praia. Né? Com vocês acontece isso, tem que orientar a praia? Olha. Sim. Bastante. A gente precisa olhar muito essa questão do perfil do casal para a gente escolher uma praia.
Se ele não vem com uma praia pronta, um casal tranquilo, né? Um casal que não gosta de badalação, eu não vou enviar, por exemplo, para um espaço Maresias, que é uma praia que ela é mais cheia, badalada, né? Eu não indicaria para lá, indicaria para uma praia mais tranquila, né? Ou então é um casal que ele gosta disso, né? É importante para ele. Não se incomoda que tenha Exatamente. convidados especiais ao Pôr do assistindo. sol, por exemplo. Eu quero o pôr do sol redondinho ali quando eu casar. Se você quer o pôr do sol padrão, eu vou te mandar para São Sebastião, que tem um pôr do sol incrível. Caraguatatuba, a posição geográfica dela, o pôr do sol é diferente, é lindo, tá, gente? Mas ele é diferente de São Sebastião. Ali você tem, em Caraguatatuba fica ali o céu rosado, ele fica amarelinho, o céu conforme vai entardecendo, mas você não tem o sol descendo. Então isso é importante, a posição que você vai encontrar na praia, por quem essa praia é frequentada. Isso é um tipo de informação que a gente leva em consideração com o perfil do casal. Agora não, já escolhi minha praia. Quero casar em Massaguaçu, por exemplo, uma praia que eu gosto de fazer casamento. A gente vai adaptando-se, porque aquela questão de prioridades do casal. A praia, para mim, é importante. Levando em consideração que se ele já escolheu um espaço pé na areia ali, não tem como mudar, né? Aí vai ter que ser onde ele já escolheu. Sim. Agora, quando ele não vem com o espaço escolhido, ou muitas vezes ele casa, não necessariamente, para casar na praia, você tem que estar num espaço pé na areia. Ele pode ter alocado uma casa ou um espaço que não é pé na areia e ele vai casar na areia. Aí também dá para fazer. Mas quando ele já alocou o espaço que já é naquela praia, aí não tem muito o que mudar, né? Exatamente, não tem muito o que fazer. E uma outra questão que a gente leva em consideração, que a gente já mencionou aqui, é a maré. Então, Quando a gente consegue, né? E quando a gente consegue, eu quero tal praia. Mas essa praia, a maré, ela é um pouco mais rápida, enfim, a gente consegue direcionar melhor. Tá, agora voltando para a questão de fornecedores. Quando o casal procura vocês, vão fazer assessoria completa, existe aí também indicação por parte de vocês dos fornecedores. Vocês costumam apresentar mais opções? Por exemplo, tem um casal uma vez que reclamou: olha, a gente ia fazer um casamento em tal cidade, não vou citar aqui a cidade, e eles apresentaram muitas poucas opções, uma opção muito fechada de fornecedores, obrigando você a aceitar aqueles fornecedores. Vocês, o Era Uma Vez, procura dar essa opção para os seus clientes? Com certeza. Como que funciona a indicação de um fornecedor? Como eu chego, por exemplo, até o Carlinhos, eu preciso do perfil desse cliente. Então, primeira coisa, orçamento. Qual o seu orçamento? Aí volta aquela questão, o que é importante para você? Não adianta eu trazer um fornecedor para você onde o custo dele seja elevado, que você não vai fechar, não está dentro das suas possibilidades ali. Ou o custo muito baixo também, depende da sua curva ali, do que você pode contratar. Segundo ponto, qualidade. Então, eu posso ter vários fornecedores de um determinado serviço ou produto, mas eu sei que a qualidade não é tão boa. Então, eu vou te indicar aquilo que tem qualidade, né? Aquilo que a entrega é boa, o fornecedor que ele tem pontualidade, que ele não atrasa, né? Que ele é simpático. Isso, hoje em dia, Era Uma Vez, ela se preocupa muito com o atendimento. Então, eu não vou te indicar um fornecedor que eu sei que vai te atender com uma cara amarrada, que ele não vai querer estar ali, que ele é mal pago de repente, porque isso afeta na execução do trabalho dele, né? E que você vai contratar e vai demorar para receber, por exemplo, fotos, né? Que ele não vai cumprir aquilo que ele combinar com você. Então, isso é importante para a gente. Então, vai muito... a indicação de fornecedor transcorre muito de acordo com o perfil do cliente, o orçamento do cliente, isso corre junto. Quero falar sobre um assunto que até a Marlene não gostaria que eu tocasse esse assunto, mas vamos tocar nesse assunto, gente. Eu sei que tem, da parte de vocês, essa questão ética, né, de relação com outros assessores, né? Olha, eu felizmente tenho muita sorte de lidar com assessorias que não exigem o que é chamado no mercado de BV. Para você que é noivo, para você que é noiva,
tem uma questão que acontece no mercado que é o tal do BV. A assessoria exigir do fornecedor, seja do buffet, seja do fotógrafo, um percentual do valor que ele cobrou. Mas isso acontece. Eu tenho muita sorte que a maioria aqui no litoral não faz isso, né? Não tem essa questão de... Pelo contrário, né? Assim como uma vez tem assessorias que, pelo contrário, às vezes brigam por um desconto, para a gente dar um desconto pro noivo ou para a noiva. Olha, muita gente sempre baixar aqui uns 10%, uns 20% aí. Isso é muito comum aqui, né? Mas existem aquela assessoria que cobra um valor baixo da assessoria. Se você for comparar com outras assessorias de casamento, o noivo fala, olha, mas você está cobrando, o valor é bem mais baixo do que eu consultei ali. Por que isso acontece? Porque ela cobra o valor baixo dos noivos, mas quem vai complementar essa verba para ela são justamente os fornecedores, né? Eu não vou perguntar o que você acha disso, mas vocês não têm esse tipo de prática, né? Não, e isso é muito sério pra gente, porque uma vez que eu recebo o BV de alguém, eu fico condicionado a aceitar qualquer coisa desse fornecedor. Aí é que cai naquela questão, né? Como os noivos que falaram comigo um tempo atrás. Ficou muito fechado, falou, olha, eu era obrigado a aceitar o celebrante, a aceitar o fotógrafo, eu queria trazer um fotógrafo lá da minha região para cá. Então tem essas questões também. Tem essas questões. Assim, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, a gente respeita todos, mas isso acaba impactando com aqueles que não fazem. Então, por exemplo, às vezes vem um casal e fala assim, olha, eu tenho um orçamento de R$ 1.900 de assessoria. Você cobre? Gente, assessoria, como a Pamela já abordou, a gente já falou aqui, é muito mais do que coordenar um cortejo. A gente tem uma equipe que trabalha, né? São mais de 10 horas de trabalho. Então essa equipe, ela come, ela bebe, ela tem transporte, tem uniforme, tem equipamentos de trabalho, tudo que gera um custo em cima disso, né? Então, a gente sempre procura, a nossa equipe tem treinamento, né? A gente tem um custo para estar lá, tem um custo para manter a empresa, né? Então, assim, não dá para você cobrar um valor, porque ninguém trabalha de graça, né? Então, ficar atento a esses orçamentos baixos. É como a gente sempre fala, nós indicamos vários fornecedores, então a nossa carteira de fornecedores é grande. Então, cada segmento, 3, 4 tipos de fornecedores, de acordo com aquele perfil do casal. Às vezes, o que limita um pouco é essa questão, tem fornecedor que é mais caro, mais barato, mas isso é uma decisão do casal. Tá, dentro disso, né, até a produção está dando um toque aqui, que já está falando tempo, né? Dentro dessa questão, o número da equipe. Por exemplo, um casamento para 30 pessoas, o mini wedding, dá para um assessor fazer com um auxiliar. Acima de 300 é um número de equipe? Como que funciona isso com vocês? Sim, isso é dimensionado. Então, um casamento, um mini wedding, vai ter uma quantidade de pessoas, um casamento de 100, 200, 300, ele vai aumentando a quantidade realmente de staffs, e nem só isso é uma questão que dimensiona a equipe, o que vai ter na sua festa. Então, assim, eu posso ter um casamento de 50 pessoas, só que eu tenho 3 bandas, eu tenho, enfim, várias atrações que a gente vai precisar acompanhar. Então, o que vai acontecer no seu dia impacta no número de pessoas que eu vou levar. Então, às vezes, eu tenho um casamento, sei lá, de 100 pessoas, mas que será DJ e buffet. É diferente de um casamento que eu tenho banda, que eu tenho músico, que eu tenho atração, que eu vou ter brinde, que eu vou ter shot. Isso tudo eu tenho que dimensionar uma equipe. Uma pessoa, ela vai receber fornecedor, vai fazer checagem, quebras, atender os noivos. Vai ter, na cerimônia, inicialmente eu tenho 3 pessoas. Porque, fora quem tá recebendo os convidados. E fora né? quem vai estar lá com os noivos antes de entrar. Fora eu tenho uma pessoa que vai soltar os pajens. Então, assim, 2 pessoas não fazem um casamento, tá? Se fizer,
né? Eu não tô aqui para falar sobre como uma assessoria precisa trabalhar, eu tô aqui falando como a Era Uma Vez trabalha. Algo vai ficar descoberto, né? Então eu não posso deixar isso acontecer. Ou pior, você vai sobrecarregar quem está trabalhando ali. E aí entra no que eu falei para vocês. Para trabalhar no grande de uma pessoa ela tá programando o casamento dela 1 ano. Eu tenho que ter gente feliz trabalhando ali. Eu preciso que o clima seja agradável. Então eu não posso levar uma pessoa que está ganhando, até falando de dinheiro que a gente estava falando ali, de pagamento de pessoas, dimensionando a equipe, que está ganhando R$100 para ficar 12 horas. 12 horas. Essa pessoa vai estar trabalhando feliz ou não vai estar feliz? Agora, esse acompanhamento que tem, para encerrar, gente, esse acompanhamento que tem da assessoria durante todo o processo do casamento, por exemplo, né, no seu caso, você está ali procurando saber todos os detalhes que vão acontecer, tem reuniões, você coloca mais alguém junto com você para estar a par de tudo, para uma eventualidade, no dia que você tem aquele casamento, você tem outro casamento, por exemplo, você tem um casamento agora, às 3 horas, ou outras às 4 horas da tarde. Você vai ter que ter alguém de confiança ali para ficar no teu lugar lá. Como que se trabalha com isso? A Era Uma Vez, ela tem um diferencial de algumas assessorias. Nós somos uma dupla, eu e a Marlene, né? Nós duas somos assessoras, né? Nós duas acompanhamos todos os casais. Então, as duas estão sempre a par do que os noivos estão falando. Então, é muito difícil a gente pegar 2 eventos no mesmo dia, né? Muito difícil, acontece, assim, muito ocasionalmente. E a nossa equipe que está junto nesse dia, então, aí sim a gente se divide, né? Cada uma fica em um evento. Mas a nossa equipe, como não vai estar nós duas nesse mesmo evento, a assistente que vai ficar conosco, ela entra nesse bate-papo com os noivos. Porque, imagina, você só tratou comigo esses 1 ano, 10 meses, e uma pessoa que você nunca viu vai ficar com você noiva, uma assistente do seu lado. Não é a mesma intimidade. Então, essa equipe, ela precisa estar entrosada. E se acontecer uma eventualidade, uma de nós duas ficou doente, enfim, a pessoa que vai substituir, ela entra nessas reuniões, né? Ok, eu acho que é isso, né, Marlene? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Acho que sim, eu iria ficar aqui um tempão falando sobre isso, porque são outras questões, mas como a gente já falou, nós vamos trazer outras assessoras aqui, a gente quer abordar outros temas. Mas é isso, uma coisa que é muito importante e que isso impacta em preço de assessoria é como que essa equipe vai estar no casamento. Então, às vezes tem assessorias que elas criam grupos de equipes, elas fecham vários casamentos e no dia vai a equipe. Então ela consegue pegar 3 casamentos, 2 ao mesmo tempo. Nós não gostamos de trabalhar dessa forma, porque como a gente falou já aqui, casamentos são muito detalhes, muito detalhe. E os noivos criam essa expectativa, e para que esses detalhes aconteçam, quem ficou ao longo desse tempo com os noivos tem que estar presente. Então, ou eu ou ela vai estar, as duas vão estar presentes, ou uma de nós duas, mas se por acaso for um casamento em que ela não vai participar, a assistente que vai estar comigo, ela participa das reuniões, ela está no grupo com os noivos, porque a gente tem um grupo com os noivos para tratar o detalhe do casamento, do dia que ele fechou o contrato até um dia após o casamento, ela participa, porque se acontecer qualquer eventualidade, como já aconteceu comigo, a minha assistente, ela sabe de tudo e ela tá entrosada, ela conhece o casal, ela sabe dos detalhes. Isso é importante. Com certeza, é muito importante. Legal, gente, foi um prazer, né, falar com você. Inscreva-se no nosso canal e olha, a gente vai começar também a fazer recortes, né, do nosso podcast, e você viu que a gente falou vários temas aqui, então se você gostou de um dos temas aqui, a gente vai recortar, e aí você pode até compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que vai casar, já dando aquele alerta, tá? Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso daí. Curte, compartilhe com seus amigos, @pode no altar, estamos no Instagram, no YouTube, e para que isso continue, vocês precisam se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Sugere lá o que você quer saber, qual desses assuntos nós tratamos aqui hoje que você quer saber mais a fundo e a gente vai abordar. Legal. Pamela, obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui hoje. Me chamem, vamos conversar mais aqui, vamos fazer gente feliz, vamos casar.
Tchau, gente. Até Tchau, o próximo. gente. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.